legado da imigração italiana na arquitetura e engenharia do nosso estado pode ser visto e apreciado em edificações por todo o estado. Obras que contam e perpetuam histórias que merecem ser lembradas. Tão importante como a herança que é passada de geração em geração por meio de hábitos, valores e tradições familiares. A influência dos italianos na construção civil e na arquitetura aqui no Paraná é muito importante. Essa arquitetura ela não é só algo construído físico, mas é algo construído também na memória. Nesse episódio da série documental A Mesa da Itália para o Paraná, o legado significativo dos imigrantes na arquitetura e engenharia do nosso estado, os nomes e histórias por trás de construções que guardam a memória dos italianos. Eu sou Ana Carolina Mazarotto. A minha família originalmente é italiana, vem de Santa Felicidade. Quem primeiro chegou aqui no Brasil foi Ângelo Mazarotto e a minha tataravó, Amália Gasparim Mazarotto. Eu me chamo Gilberto, meu sobrenome é Milani. O meu nono que se chamava Valentim Antônio Gueno. O nome da nona era Trevisan. Da parte do meu pai, o nono era Cândido Milani e a nona Mafalda Cavallari Milani. Meu nome é Marcelo Malucelità e considero um italiano não só de sangue, mas de alma, né? Sou Fábio Domingos Batista, sou arquiteto, sou professor, pesquisador também e moro em Curitiba. Eu sou o Paulo César Boscardin Pereira. Eu nasci nessa propriedade aqui da família Boscardin. Vivem em mim duas tradições muito caras ao meu coração. A tradição italiana, por conta do berço que me deu minha mãe, descendente que sou dos Greca, dos Gasparim, dos Mazarotto, famílias tradicionais, tanto de origem calabresa como de origem vêneta. E por conta do meu pai, a família do meu avô paterno é a família Macedo. Irã Taborda Dudek, eu sou arquiteto e sou historiador. Meu nome é Felipe Biscaia de Meterco e a minha origem italiana vem da minha bisavó, Josefina Bonvini. Eu nasci aqui nesse espaço, que é um espaço de patrimônio cultural, né? Essa propriedade nós temos a Casa dos Gerânios, que é uma UIP, Unidade de Interesse de Preservação, e construída pelo meu tio tataravô, que era o Francesco Boscardin, conhecido como Barba. Barba, solteirão, tiozão. Se de um lado da família eu tinha os imigrantes que vieram, né, e tinham como atividade a agricultura, né, do outro lado, em 1895, eu tenho um outro bisavô, que é o Maurício Tá, que ele chega no Brasil, simplesmente ele, né, para usar as suas competências como construtor, detentor de técnicas de engenharia que até então no Brasil não eram conhecidas, utilizadas, que eram técnicas de conhecimento de italianos. Qual que era a ideia do livro? O imigrante chegou no Brasil e fez uma casa igual qualquer outro imigrante. Ou ela tem referência, tem alguma ligação na produção dela, estética, método construtivo, que ela se relaciona com a Itália? A gente partiu dessa pergunta. E veio também da parte do meu pai esse interesse pelo patrimônio, pelas, digamos assim, pelas casas antigas. Ele até mesmo a casa que o meu bisavô construiu ali na antiga Avenida Cruzeiro, que hoje é Manuel Ribas, que foi demolida nos anos 60, ele conseguiu guardar
algumas das esquadrias e portas e reutilizou depois na construção que ele fez numa chácara que ele tinha. Então foi ele que eu acho responsável por ter despertado esse interesse que levou depois a gente ter essa pesquisa sobre a arquitetura italiana dos imigrantes. Os italianos, eles sabiam fazer de tudo, eles só não tinham um diploma, né? Quem construiu essa casa aqui? Foi o arquiteto famoso? Engenheiro? Não, foi a união dos vizinhos, dos familiares. Então, tudo eles se reuniam e chamavam de uma coisa. Sabe o chamado mutirão? Eles tinham o apelido de fazer um pichirum. Pichirum era se organizar para construir uma casa, para colher. Muitas casas foram construídas como mutirão. Elas eram construídas de forma bastante rápida, aproveitando todo o conhecimento que muitos tinham na comunidade das técnicas construtivas. Se você pega o começo do século XX, você tem os grandes construtores aqui da cidade, esse segmento na mão de italianos. A pesquisa aqui em Curitiba foi a Ana que fez. E eu fui para a Itália, fiquei no Vêneto, levantando essas cidades, né? A gente foi lá, ia lá e fotografava, e a gente descobriu que os elementos que tem na arquitetura, a volumetria, a maneira como a casa é distribuída, os usos, eles são uma arquitetura da Itália e são uma arquitetura do Vêneto. É isso, do norte da Itália, porque em Curitiba, em torno de 80% dos imigrantes italianos que vieram nessa época, final do século XIX, início do século XX, vieram dessa região. Então, o meu tataravô, ele era de Vicenza e a minha tataravó de Pádua. Meu pai trabalhou muitos anos, ele construía casas. E como se perguntou, meu nono, sim, ele também fez a casa dele. E toda a casa do nono, lembro, ela tinha lambrequim, ela tinha também uma varanda grande na frente que a gente se sentava para conversar. E tinha também uma varanda com cerquinhas de balaústre, todas torneadas, trabalhadas. E naquela época, as fachadas elas tinham muitos ornamentos. Então, além de trazer tecnologia, eles tinham a capacidade de trabalhar, por exemplo, trabalhar cal, fazer as flores que tinham na fachada. Então, são técnicas, tá? Não só de construção, mas de ornamentação, tá? Que permitia com que você trouxesse para cá estilos arquitetônicos que você não conseguia reproduzir por falta dessa mão de obra. Era muito bonita a casa, não só do meu nono, como dos tios, dos parentes nossos. Todas as casas, na grande maioria de italianos, tinha esse ornamento de lambrequim. Se nós olharmos essa toalha aqui, nós pegaríamos, no final disso aqui, existem pequenas pontinhas, essas pequenas cortininhas aqui, que são muito semelhantes ao lambrequim. Na origem, a palavra lambrequim parece significar isso. Não existe um acordo absoluto, mas a interpretação mais aceita é que são esses pequenos detalhes. Isso aqui acaba se realizando em madeira, se realizando em metal, em outros tipos de construção, seja para decoração, seja para efeitos mais práticos. Até onde eu tive conhecimento com os meus avós, com meu pai, ele é uma peça decorativa. Então era um prazer do marceneiro, do carpinteiro, do dono da propriedade ter aquela decoração na casa, aquele enfeite, né, no espelho da casa. Então ele realmente ornava ela e chamava atenção. O lambrequim tem uma função de pingadeira, para que a água, quando cai a água da chuva, escorre, chega até lá embaixo e pinga. Porque quando uma construção é feita sem pingadeira, a água escorre pela parede. E aí a parede começa a ficar umedecida e começa a ficar suja. É só andar pela cidade, aí tem muito edifício que fica sujo poucos anos depois de ter sido construído. Que é justamente por falta de pingadeira. A água fica parada ali, vai juntando fuligem, vai ficando aquelas faixas umedecidas. E tem outras construções que têm 100 anos e não tem mancha nenhuma. Então, o lambrequim tem também uma função, um objetivo de
pingadeira, evitar que a água se acumule na construção. Eu lembro de quando eu era menino, que não tinha perigo naquela época, né? As casas ficavam abertas, muitas nem cerca tinha, que não tinha perigo. Então, o que acontecia? O meu pai, o nono, os tios, a casa, todo ano era feita pintura. Todo ano, era sagrado a época de Natal, lavar e pintar a casa. Aqueles lambrequins eram impecáveis. Os homens mostravam que sua casa era bonita através de um lambrequim bem ornado. Eles tiveram a possibilidade de construir aqui no Brasil, né, uma arquitetura muito parecida com a arquitetura que existia na Itália, que ela era de pedra ou de tijolo, né? E formalmente a casa é muito parecida. Externamente, a modulação das janelas, a maneira como é feita a janela, a divisão interna da casa. Tem algumas adaptações que acontecem aqui, né, que são visíveis. Por exemplo, eles fazem uma cozinha fora da casa, né? Na Europa a cozinha é dentro, até pelo frio, né? Uma arquitetura realmente mais espontânea, que daí se traduz na arquitetura residencial. Mas a gente não pode ignorar que para essa comunidade, dos imigrantes italianos, a questão da religião é muito importante. Então a gente trouxe também um levantamento, um pequeno estudo, um rápido estudo, que até poderia ser aprofundado, de igrejas, das igrejas italianas também, e as características próprias que elas vão ter, que vão diferenciar de outras igrejas construídas por outras etnias. Essa igreja foi projetada por um pedreiro que virou arquiteto chamado João de Mil. Esse sujeito nasceu na Itália, veio criança aqui para o Brasil e desenvolveu uma carreira interessante porque ele era pedreiro. E aí, como pedreiro, ele subiu, começou muito novo, criança praticamente, e aí com os recursos que ele ganhou com o pedreiro, provavelmente ele comprou livros na qual ele pôde se inserir dentro de uma tradição de arquitetura italiana. Isso é importante frisar, porque não é uma pessoa que trouxe essas informações durante a imigração. É muito difícil imaginar imigrantes pobres em navios transportando livros e outras informações, mas depois, com o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento econômico, sobra dinheiro para ele poder comprar livros e se inserir dentro de uma tradição. A nossa igreja foi inaugurada no Natal de 1891, certo? E foi construída pela comunidade. E graças também ao trabalho, porque o padre da época, ele era arquiteto. Vieram arquitetos também no mesmo período. Tem arquitetos italianos em Curitiba que fizeram prédios bem importantes. Você tem o Ernesto Gaita, Demil, Petrelli, enfim, o meu próprio bisavô Maurício Tá, que foram aqueles detentores, né, dessa tecnologia. Gaita construiria o Palácio Garibaldi, que é um palácio neoclássico que ficaria bom em qualquer cidade da Itália, no centro de qualquer cidade da Itália. Se a gente pudesse mudar de lugar a Garibaldi e o governo de Roma aceitasse a Garibaldi em Roma, a gente podia mandar para lá, que eles aceitavam de bom grado. É um prédio magnífico. E eu posso garantir a vocês que o Palácio Garibaldi é hoje talvez o maior e mais belo espaço da cultura viva italiana do Brasil, com essa arte maravilhosa, um palácio que foi construído e aqui dentro não tem um prego. A Itália é uma região inspiradora quando se fala de arquitetura, se fala de arte, se fala de beleza. Então, para uma construtora, era importante ter um nome ligado à beleza, ligado à arte, ligado à arquitetura. E o nome Piemonte veio por a gente achar um nome bonito, né? Claro, a família tem uma origem, parte na Itália, né? O bisavô chegou aqui em 1895,
e até o seu falecimento em 1922, desenvolveu aqui várias construções que são até hoje sinônimo de qualidade, né, e de mostra da qualidade dessas construções. Tanto construções para grandes ervamateiros, né, na época, não só em Curitiba, Rio Negro, Mafra, Antonina, não só edificações, vamos dizer assim, mas como obras públicas. Ele foi responsável pelo tratamento de água e esgoto de Paranaguá, mercado de peixes de Paranaguá. Nós temos o nome do João de Mil, que tanto ajudou e colocou aqui todo o seu conhecimento da arte, da arquitetura, da engenharia, tantos que por aqui passaram e deixaram a sua marca registrada. O edifício Itália em Curitiba, né? Puxa, foi a construção aí mais alta da cidade durante tantos anos, né? Feito por um italiano, né? Que fez não só o edifício Itália em Curitiba, mas fez o edifício Itália em São Paulo, né? E para mim foi um marco, né? Construído ali na década de 70, a década que eu nasci, e era uma construção emblemática aqui em Curitiba, muito importante, né? Do grande arquiteto Ernesto Guaita, que foi o cara que sistematizou edifícios maravilhosos na cidade, como, por exemplo, a casa do Manuel de Macedo, aquela casa cheia de ogivas na esquina da Monsenhor Celso com a Rua 15, que é uma maravilha de cantaria de pedra, de trabalho de azulejaria e de exemplo primoroso da arquitetura italiana. O Panteão de Santa Felicidade, que é uma estrutura de mausoléus das famílias. Ele foi pago por algumas, se não me engano, acho que 9 famílias, que a partir do projeto do padre Cristiani, ele fez o projeto e eles financiaram a construção desse mausoléu, que é uma coisa única no Brasil, né? E é uma característica muito forte que é encontrada na região da onde eles vieram. É um cemitério vêneto, que ele não tem em outro lugar. Acho que a característica, o exemplar mais singular dessa imigração italiana é o cemitério. Você vê aqui ainda na Avenida Batel algumas construções, tá, de palacetes construídas por ele, a participação no Paço Municipal, ali, né, que era então sede da prefeitura, a Ponte Preta, né. Essa casa tem o apelido de Casa dos Gerânios, porque desde sua fundação, desde sua construção, as mulheres tinham o costume de colocar vasos de gerânios na janela. E o gerânio, ao que tudo indica, é símbolo do norte da Itália, né? Você vai na região norte, quando chega também no Vêneto, no Tirol, no Trentino, Suíça e Áustria, nas varandas e coisas, só tem gerânio, né? É a flor que mais representa aquela região. E minha mãe deixou dito, antes de falecer, olha, a casa é sua. Não deixe faltar gerânios na janela. De preferência vermelho, eu gosto de vermelho. Hoje, esse corta-lambrequim na fita é bem rápido, né? Ele manual era muito lento. Hoje é bem rápido para cortar. É tão gratificante quando o cliente te manda uma foto de pronto na casa dele e agradece. São poucos que fazem. Eu faço porque gosto. Essa arquitetura da imigração, se ela não for preservada, ela se perde, não tem como recuperar isso, né? Porque como fazia, como assentava o tijolo, qual técnica construtiva era utilizada. E não tem só em Curitiba, tem muita coisa na região metropolitana, muita coisa se perdeu já. Esse palácio que está aqui no centro histórico de Curitiba, se ele está até hoje com a manutenção que vocês estão vendo aqui, é porque tantos presidentes que por aqui passaram, diretores e conselheiros e associados, deram a sua parcela de contribuição.
cabe a nós dar continuidade e zelar por esse patrimônio maravilhoso e pela história dos nossos ancestrais que por aqui passaram e deixaram a sua marca. Porque quando a gente fala da arquitetura, essa arquitetura ela não é só algo construído físico, mas é algo construído também na memória. Quando a gente fez o lançamento do livro, a gente fez uma apresentação para professoras de escola municipal. E nós pensamos que a parte histórica ia ser o que mais ia despertar a atenção. Mas muitas delas nos procuraram depois para contar suas histórias, de suas famílias, falando justamente de coisas que elas lembravam, de casas que elas lembravam, de experiências que elas tinham. Então a preservação da arquitetura, ela é um dos elementos para essa identidade que as pessoas vão ter com a sua própria história e com a história da sua comunidade. Essa preservação, ela não é só de um edifício, mas é também de coisas relacionadas à memória. Esse é o meu mundo, né? E assim é muito difícil. Eu poderia estar viajando, podia estar morando na Itália ou em outros lugares, já que minha mãe faleceu, meu pai são falecidos. Não, mas eu quero teimar e ficar aqui preservando esse espaço. Ainda quero fazer com que ele se torne um espaço turístico-cultural para receber eventos, para mostrar toda essa história, né? Pode demorar um tempinho de tudo estar pronto, mas a casa não está pronta, mas as histórias estão aqui. No próximo episódio da série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, vamos conhecer os netos e bisnetos que estão redescobrindo suas raízes. Os italianos de ontem e de hoje. E ainda o que permanece intacto no coração dos descendentes 150 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes.